Você se irrita com a hipocrisia alheia? Com a fraqueza que vem nos outros? A mediocridade? A vaidade que parece gritar por validação? E se o que te assombra lá fora for o eco de um fantasma que mora dentro de você? Existe algo brutal, uma faca afiada que corta a ilusão da sua suposta moralidade. Aquilo que você mais detesta no outro é muitas vezes o que você não teve coragem de encarar em si mesmo. Você odeia a arrogância? Talvez engoliu tanto orgulho que já esqueceu como é se impor. Você despreza quem é fútil nas redes sociais? Talvez isso venha da sua necessidade de validação alheia. Você sente raiva dos manipuladores? Você pode ter passado tempo demais sendo manipulado e ficando calado. Parece um nível Master Blaster da ironia, né? Mas não é. Hoje, o que vamos abordar aqui é a parte mais profunda e escura da sua alma. Aquele cofre que você nem sabe que existe, quem girará a combinação. Você foi treinado para odiar o mal. Mas e se o mal que te destrói não for alheio, mas o que você trancou dentro de si? Quem você odeia no outro pode ser uma parte brutalmente honesta de você. E quanto mais você foge dela, mais ela te controla pelas sombras. Tem alguém que te tira do sério, alguém que você julga como falso, fútil, manipulador, vazio. Então essa pessoa pode ser que seja só isso, um espelho emocional, um reflexo distorcido de uma parte sua que foi trancada. A raiva que você sente é um sintoma daquilo que você exilou da sua mente. A cada vez que você inflama por dentro, a sombra sorri, porque ela sabe que ainda te domina. Com uma honestidade intrínseca, pergunte-se: será que você não odeia nos outros justamente a parte que você nega em si? Aquela sua própria fome de aprovação que você esconde sob a capa de crítico do sistema. Essa sua aversão a ser como eles pode ser apenas o medo de encarar sua própria vulnerabilidade em ser real e não ser aceito. Todos esses conflitos são arquétipos, são símbolos. O protagonista e narrador do Clube de Luta vive sufocado, engolido por normas sociais, trancado na persona de bom moço. E então surge Tyler, não como vilão, mas como símbolo. Símbolo da fúria não expressa, da autenticidade reprimida, da potência silenciada. Tyler é mais do que um personagem. Ele é o recado da psique que diz: se você continuar fingindo que é só luz, eu vou te engolir pelas sombras. E aqui está o ponto mais importante. A sombra não é o mal em si. O mal é fugir dela. Por exemplo, Walter White, quando decide deixar de ser invisível e a sombra da ambição reprimida se manifesta em Heisenberg, um tirano que destrói tudo o seu caminho para obter poder. Em Liam Yagami, quando sua ânsia por justiça o leva a um delírio de poder, transformando no deus Kira e impondo sua sombra sem limites morais. No Itachi, quando ele abraça o lado sombrio de um sacrifício incompreendido, agindo com frieza calculista para proteger algo muito maior. E eu não podia deixar de citar Thorfinn, de Vinland Saga. Sua infância feliz é dilacerada pela morte do pai, e a dor e a onde reprimidos o transformam em uma máquina de vingança. Essa sombra de fúria e matança o consome, tirando sua humanidade de propósito, até que ele atinge o fundo do poço. Só então, ao confrontar e aceitar o vazio que a vingança deixou, ele começa um caminho tortuoso de auto-perdão e construção de uma nova filosofia, buscando um mundo sem inimigos. Todos são expressões do mesmo princípio. A sombra, quando reprimida demais, se transforma em Deus ou em monstro. Tyler não quer só quebrar regras, ele quer demolir a ilusão. Por isso, no fim, Tyler não é o vilão, ele é o espelho. É o lado negado que cansou de esperar. E outro estirpe do comportamento dele é o desprezo absoluto pelo consumismo. Ele não quer que você compre mais uma solução.
Ele quer que você encare o vazio que te faz comprar, porque a obsessão por status, por coisas, por aparência, é só a sombra coletiva tentando disfarçar a própria mediocridade. Isso não é sobre gastar dinheiro, é sobre seguir um roteiro de vida escrito por outros, achando que é liberdade. Observe suas reações viscerais. Quando alguém te irritar profundamente, pare. Se pergunte: que parte de mim está sendo revelada nesse espelho? Integre a sua sombra. Aceita sem se render. Suas falhas e imperfeições não são inimigos a serem destruídos. São fontes latentes de poder, de autenticidade. Aquela raiva reprimida, aquela ambição escondida, aquela vulnerabilidade negada. Traga-as à luz. Aceite-as sem culpa. Compreenda sem justificar atos negativos. Significa dizer: você existe, eu vejo você, mas eu comando. Pratica o desapego do julgamento externo. O jogo silencioso da sociedade te treinou para julgar. Desconecte dessa matriz de avaliações constantes. A autonomia da sombra é a liberdade de ser inteiro, não perfeito. Seja o observador. Não reaja impulsivamente às suas projeções. Observe-as como um cientista observa um fenômeno. É o primeiro passo para desmascarar a ilusão e retomar o controle. Tua força mais temível não é o que você mostra, mas o que você aceita em sua totalidade. O que torna Tyler tão fascinante não é que ele seja um rebelde, é que ele diz o que muitos pensam, mas poucos têm coragem de dizer. Ele não entrega promessas, ele entrega provocações. Seu discurso é direto, selvagem, visceral. Ele mexe com dois instintos básicos dos homens modernos: a violência reprimida e o desejo de pertencimento. Ao invés de ensinar autocontrole, ele ensina liberação. Ao invés de sugerir reflexão, ele sugere impacto. E o que muitos não percebem é que o Tyler não é um guia, ele é um teste. Ele provoca sua sombra para ver se você é forte o suficiente para integrá-la ou se vai virar mais um escravo dela. Você não nasceu para ser inofensivo, você nasceu para ser inteiro. Isso inclui a sua sombra. Enquanto você tenta fingir que é só luz, alguém no mundo está usando a própria escuridão para conquistar o que quer. A verdade, todo mundo tem um Tyler dentro de si. Um lado que quer gritar, que quer explodir, que reprime, que quer liberdade, não permissão. Se você não integrá-lo, ele te consome. Mas se você encará-lo, ele se torna seu aliado. E nesse momento, você para de implorar por amor, para de pedir licença para existir. Para de querer ser escolhido, porque quem integra a sua sombra escolhe a si mesmo. E quando isso acontece, o mundo se curva, ou desaba, ou renasce. Como Thorfinn, que depois de ser consumido pela sombra da vingança, encontra a coragem de construir um caminho de paz, aceitando seu passado e buscando um futuro onde ele não cause mais dor. Eu tenho certeza que é a primeira vez de vocês aqui no canal, é meu primeiro vídeo, deu muito trabalho para editar, rapaziada, então peço que vocês se inscrevam aí, deixem um like, quiserem deixar um comentário de incentivo aí, uma crítica construtiva, fiquem à vontade também. Valeu, tamo junto.